Fala galera, eu sou o Rodolfo Custódio e o vídeo de dicas de hoje é sobre timbre. Então se você quer ter um timbre legal, quer saber como trabalhar isso daí, fica até o fim do vídeo que você vai receber umas dicas bem legais hoje, tá bom? Vem comigo. E é porque é mesmo. E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Fala galera, eu sou o Rodolfo Custódio. Elemento. Mantendo a nota. Bom, vamos lá. O que é timbre? Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa lá atrás, que eu achava que tinha um timbre muito bonito. Eu perguntei para ele o seguinte: como é que você tem esse timbre legal? Como é que eu posso fazer para ter um timbre legal também? Uma coisa muito interessante, ele me falou que gravava a voz dele num gravadorzinho e ficava ouvindo depois, pra saber como que tava saindo a voz dele e pra melhorar. E aí ele ajustava a voz dele de acordo com aquilo que ele achava que ficava legal. E ele foi criando a identidade dele. Lógico que ele também teve influência de cantores famosos, cantores que tinham um timbre muito legal. E aí ele foi construindo o timbre ideal pra ele. Então, primeiro, você precisa se escutar, você precisa gravar e escutar pra saber como tá saindo a sua voz e o que ajustar. Mas primeiro vamos entender lá atrás o que é cada coisa e o que você tem que fazer para ajustar esse timbre aí, beleza? Bom, timbre é a identidade do som. Uma nota tocada por um piano, você sabe que é um piano, porque você conhece o timbre do piano. Se a mesma nota for tocada por um violão, você vai ouvir e vai identificar, beleza, é a mesma nota, só que tá vindo de um violão, porque você conhece o timbre do violão. Às vezes, mais instrumentos ou a voz humana produzem a mesma frequência, só que de onde está saindo. Essa é a questão, de onde está saindo aquele som. Esse som precisa soar, ele precisa nascer em algum lugar. E ele vai nascer de uma vibração, quando algo vibrar. Porém, não é só o soar que define o timbre, tá? Também tem o ressoar, e aí você precisa entender o que é ressonância. Basicamente, ressonância esse som vai ressoar em algum lugar. No violão, aquele buraco que vai fazer com que o som da corda entre no corpo do violão e, dependendo da madeira, da qualidade da madeira, do tamanho ali daquela caixa, vai ressoar um som com uma característica diferente, com a qualidade, com um volume diferente. Da mesma forma, você tem caixas de ressonância no seu corpo, um piano tem uma caixa de ressonância, da mesma forma, uma bateria, se você pegar uma caixa, não é só a pele, também tem um espaço ali definido que vai ter uma caixa de ressonância. Então a vibração vai produzir esse som e depois que produzir esse som, ela vai ter que ressoar em algum lugar para que ela também tenha a característica que você conhece. Timbre vai ser o resultado de uma vibração que vai produzir um som e aí ele vai ressoar em algum lugar que vai modificar, vai completar a característica desse som, ok? O timbre vai ser totalmente diferente mediante a caixa de ressonância que ele tiver. E você no seu corpo tem caixas de ressonância, por exemplo, o teu grave, você tem o peito como caixa de ressonância. Para os agudos você tem a cabeça como caixa de ressonância. E no nosso corpo a gente tem várias cavidades. Você pode fazer o som sair diferente mediante o jeito que colocar essa prega vocal fechada. Eu posso fazer essa prega vocal se fechar de várias formas diferentes e isso vai alterar o meu som. Mas dependendo de como você colocar, a força que você fechar essa prega vocal, o movimento que você fizer nessa prega vocal, vai ter uma alteração do som e eu vou ouvir coisas diferentes no momento em que eu cantar, tá bom? Coloca a
mão aí no seu peito, da forma que você tá aí. Senta na postura correta, coloca a mão no coração. E aí, você vai fazer a nota mais grave que você conseguir, bem alto. E aí, sentiu uma vibração na sua mão? Sentiu o seu peito vibrar com a nota grave? Se você não tiver sentido, chama o SAMU agora. Chama o SAMU lá! Para tudo, 192, chama o SAMU, que alguma coisa tá errada com você. Bom, o que significa isso? O grave vai ressoar no peito. Você vai sentir a vibração dessa caixa de ressonância no momento que você fizer uma nota grave e colocar a mão no peito. Tem que vibrar, senão chama o SAMU que tem alguma coisa errada, tá certo? Bom, agora faz o seguinte, coloca a mão no peito de novo e faz a nota mais aguda que você conseguir. Seu peito vibrou? Não pode ter vibrado. Se vibrou, chama o SAMU, 192 também, porque tem alguma coisa errada com você. Não pode vibrar. Por quê? Porque é uma nota aguda, é a ressonância que você vai ter nessa nota bem agudinha, ela é na cabeça e não no peito. Sentiu o que é ressonância? Essa vibração vai acontecer no lugar onde o som ressoa. E aí você vai ter várias alterações nesse som, dependendo do que você fizer. Por exemplo, se você tampar o seu nariz, o seu som com certeza vai sair diferente. Por quê? Porque o som que você tem de voz, ele é assim por causa da cavidade nasal. É o equilíbrio entre a saída de ar daqui e da sua boca, então vai ser diferente. Existem vários lugares onde a voz pode ressoar para sair, isso vai alterar o som. O palato mole. Você sabe o que é palato mole? Faz assim com o seu dedo e coloca no céu da boca. Tomara que esteja limpo, né? Tá, coloca no céu da boca aqui, ó. É duro ou é mole? Duro. Se não for, já sabe. Anota aí já, 192, deixa do lado, tá? Tem que ser duro aqui, ó. O céu da sua boca. Se não for, já sabe, meu. Agora vai colocando o dedo mais pra trás. Lá pra trás. E aí, é duro ou é mole? Tem que ser mole. Se não tiver mole, por favor, já sabe. Chama o SAMU, mano. Porque tem que ser mole. Esse é o palato mole. O palato duro é esse da frente, o céu da boca. E o palato mole é o de trás. Bom, o palato duro você não consegue fazer nada com ele, mas o mole você consegue modificar o formato dele, você consegue elevar e aí você consegue alterar também o som, porque ele vai ressoar nesse palato, ele vai ter uma característica diferente. Quer saber como é que ela é? Finge que você tá com um ovo na mão, neste momento, e coloca esse ovo na boca. Ó, o som já vai ser totalmente diferente, porque o palato mole está elevado. Cada alteração aí que você fizer na ressonância vai fazer com que o som que você está produzindo na prega vocal saia diferente. Por quê? Porque você vai alterar as cavidades que você tem, você vai alterar a caixa de ressonância, e essa pequena alteração na característica da caixa de ressonância vai fazer com que o seu timbre seja diferente. Agora, você conhece aquele cantor e, cara, os especialistas em entender como que o timbre dos cantores funcionam e reproduzir isso são os imitadores. Esses caras são incríveis, porque eles conseguem imitar o timbre das outras pessoas e entender internamente o que alterar. Se você colocar a voz um pouco mais pra cá, Trocou meu amor mais ou menos por uma ilusão. se você fechar um pouquinho essa saída, você imita outro cara. Renata, ingrata. Se você mexer aqui, Renata, ingrata. Trocou meu amor por uma ilusão. se você elevar o palato, você imita outro cara. O que ela fez? Esses caras são incríveis e eles entendem muito bem como alterar o próprio timbre. Para pra pensar comigo, já tentou imitar alguém e deu certo ou não? Da mesma forma que você pode ter conseguido fazer isso, é o mesmo trabalho que você precisa aplicar para fazer a construção aí do seu timbre. Ele pode ter vários aspectos. Você não precisa colocar apenas o palato mole alterado, ou até a cavidade nasal, ou usar um pouquinho da sua laringe. Você pode colocar um pouquinho de cada coisa aí para chegar naquilo que você considera o melhor timbre que você pode colocar para sua própria voz e ter a sua própria identidade. Esse é o ideal. No final do dia, o que vai contar
é a beleza do seu timbre. Independente de você achar que você não tem uma voz legal, não importa. Você consegue, todo mundo consegue fazer a própria voz soar de uma forma agradável e que todo mundo vai gostar, porque beleza, todo mundo gosta de beleza, todo mundo gosta de uma voz bonita. E quando você canta bonito, quando você se preocupa em construir um timbre bonito para você mesmo, com certeza a cada dia você vai melhorar o que sai da sua boca. Sabe aquela pessoa que canta e quando ela canta a voz sai legal, independente do que ela estiver cantando? É isso. E é possível sim, para você que não tem o timbre, montar essa identidade aí de timbre que vai ter aí as influências daquilo que você escuta, daquilo que você gosta, e vai ter aí também aquilo que você quer ser e aquilo que você projeta para sua carreira, projeta para sua voz. Então foca no timbre, começa a procurar uma boa forma de colocar a sua voz. E é isso aí, o vídeo de dicas fica por aqui. Valeu e tchau, tchau.